Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, então, nós encerramos com o último tema desse ciclo Gibran, que foi um trabalho que, como Melissa falou, temos mais ou menos um ano fazendo isso, abordando capítulo por capítulo do livro O Profeta. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, que ainda não conhecem esse trabalho, as palestras têm sido filmadas, muitas delas estão no YouTube já, aos poucos vão sendo lançadas em DVD e lançadas no YouTube, que é um canal livre, canal da Nova Acrópole, com todas as palestras gratuitas. E eu espero que vocês gostem. É um tema complexo, difícil, não é à toa que deixamos para o final, né? Um dos temas mais complexos de Gibran, que é sobre a religião. A ideia, apenas para aqueles que estão vindo pela primeira vez, foi tornar Gibran um pouco mais compreensível. Como eu sempre falo nessas palestras, Gibran ele escreve de uma maneira muito bela, porém às vezes complicado. Você olha, às vezes as frases são belíssimas, mas o que é mesmo que ele queria dizer com isso? É meio enigmática a forma como ele se expressa. Então a ideia é pegarmos Gibran de 2D e transformarmos em 3D, ou seja, dar uma dimensão filosófica, entender, mastigar palavra por palavra. Todas essas palestras seguiram o mesmo esquema, a gente pega um capítulo e coloca ele inteiro aqui. Cada tela é um pedaço do poema e vamos destrinchando, explicando o que ele quis dizer ali, de tal maneira que a gente saia daqui compreendendo, não só achando belo, mas também entendendo o que ele quis dizer com aquilo. Eu costumo dizer, e sempre assino embaixo em relação a isso, que os melhores poetas que conheço são também filósofos, porque fazer poesia não se trata simplesmente de falar coisas belas, falar coisas úteis de forma bela. Você tem que ter algo para dizer, tem que ter algo de profundo a transmitir, porque uma informação banal ou vazia, por muito belo que seja o arranjo, a sonoridade que se crie, é mero entretenimento, não é poesia. Poesia é uma mensagem, tem que haver algo a dizer, como dizia Drummond. Você torce o seu coração e tira a gota sagrada. Você tem que ter algo a dizer e dizê-lo de forma bela. Então vocês vão ver que um próprio Drummond, um Fernando Pessoa, uma Cecília Meirelles e um Gibran, sobretudo, tem muito de filosofia por trás. E por isso dá para a gente abordar também através da filosofia. Então nós vamos falar sobretudo de um livro, porque Gibran não tem apenas esse livro, ele tem uma obra, mas esse é o livro que o imortalizou e talvez o mais belo de todos, que é o Profeta. Difícil, né? Porque tudo dele é muito belo. Mas essa é uma obra com que ele sonhou desde a sua adolescência, pré-adolescência, sonhava em escrever um livro que abordasse todos os aspectos importantes da vida humana. E esse capítulo da religião é como se fosse um fecho de ouro de tudo que ele falou até agora. Da amizade, do amor, das vestimentas, das habitações, de tudo. Ele fala de todos os assuntos, do mais simples até os mais delicados da vida humana. Como, por exemplo, o matrimônio, os filhos. Para aqueles que conhecem o Profeta, pode parecer um pouco impressionante, né? Porque o livro é pequenininho. Você diz, ele fala de tudo isso? Fala. Olá, boa noite. Fala em 1,5 páginas, 2 páginas, onde ele condensa muita coisa num texto muito pequeno. E por isso é tão profundo e fica complexo de entender. A ideia é a gente ir analisando palavra por palavra. Bom, basicamente Gibran, eu nunca entro em muitos detalhes de biografia, talvez um dia caiba a gente fazer uma palestra só sobre a biografia dele, né? Mas ele é um poeta libanês, nasce numa cidade chamada Sharré, no Líbano, em 1883, vai para os Estados Unidos, ainda um adolescente. Lá perde seu irmão mais velho, sua irmã mais nova, sua mãe, a família quase toda morre nos Estados Unidos, e ele fica apenas com uma irmã mais jovem que ele, Mariana. Ela costureira e ele se dedicando a artes. Ele tinha muita habilidade, não só como escritor, mas também como pintor. Ele tem uma grande obra de pintura. E nesse ínterim, onde ele está tentando se afirmar, sem falar direito inglês, um garoto, um imigrante nos Estados Unidos, ele conhece uma professora norte-americana, Mary Elizabeth Haskell, que o apoia durante toda a vida. Vai ser como que uma mecenas, vai ajudá-lo por toda a vida. Então ele desenvolve a sua obra e é interessante como ela vai compartilhando com ele, ajudando, inclusive ajudando a inspirá-lo em tudo que ele faz na vida. É sua companheira, nunca casaram, mas se corresponderam pela vida inteira. A maior parte dos livros que ele escreve, ele manda os manuscritos para ela antes de publicar, para que ela corrija, para que ela dê sugestões, para que ela apoie. Ou seja, foi o grande anjo da guarda de Gibran e também parece que o grande amor da vida dele, durante toda a sua vida. Bom, Gibran morre muito jovem, em 1931, 48 anos, nos Estados Unidos, já consagrado sobretudo pelo Profeta. Aquele livro que todo mundo achou que não fosse dar em nada, porque poesia, ainda mais de imigrante libanês. Foi lançado uma primeira edição de 1000 exemplares, acharam que não ia vender, e hoje é um dos livros mais vendidos nesse gênero, ou seja, no gênero de prosa poética,
ele é um prodígio de vendas. Ele foi traduzido até o ano de 2014, que foi quando comecei a preparar essas palestras, 2015, ele já tinha sido traduzido em 40 idiomas. Imaginem vocês isso, não é em 40 países, em 40 idiomas. Ou seja, é um sucesso muito grande para uma obra poética. Vocês devem perceber, eu não preciso reiterar muito isso, né, que nos nossos dias poesia não tem muito status. Quase não vende, quase não tem público. E Gibran ainda hoje faz muito sucesso. Como falamos, o que eu queria era fazer com que ele fizesse mais sucesso ainda, fosse mais conhecido ainda, fazer com que ele se tornasse mais compreendido. Que a partir do momento em que ele passa a ser compreendido, a obra dele não é só bela, é útil. É uma instrução de vida muito útil, porque ele não fala nada em vão. O que ele fala é muito profundo e tem um sentido que pode ser vivenciado. Ele trata de filosofia de maneira bela. Essa é a prosa poética de Gibran. Então, falando muito brevemente também, o que vem a ser o profeta? Algum de vocês já leu esse livro, conhece o livro? Muitas vezes já passou pela nossa mão, mas às vezes a gente acha bonitinho e não dá tanta importância assim, né? Eu espero que agora vocês tenham a oportunidade de relê-lo com um olhar mais filosófico. O profeta, ele conta uma história de um homem chamado Al-Mustafá. Al-Mustafá significa o eleito, o escolhido, era um sábio. Vivia numa ilha, ele resolve sair da sua ilha e ir para uma cidade, Orfalese, porque essa cidade necessitava muito de instruções, necessitava muito de alguém que a ensinasse o básico. As pessoas eram muito carentes de uma instrução básica. Ele vai para lá. Só que quando ele chega, ele é um homem muito humilde, se vestia de uma maneira muito humilde, as pessoas o tomam como um mendigo, como um indigente, e não ouvem nada que ele tinha a dizer. Ele passa 12 anos em Orfalese sendo praticamente ignorado. Até que um dia ele chega no alto de uma montanha e vê que lá de longe vem vindo um barco de pescadores da sua ilha. Ele diz: chega do meu trabalho de Orfalese, está concluído, eu considero concluído, vou voltar para casa. Quando ele desce a montanha para pegar esse barco e voltar para a sua terra, aí as pessoas olham e dizem: Al-Mustafá está indo embora. Olha, nós estamos perdendo Al-Mustafá e não aprendemos nada com ele. Que curioso, né? A consciência nasce no contraste. Como eu sempre reitero, essa é a teoria do impacto da filosofia oriental. No contraste entre aquilo que a gente tem e aquilo que a gente perde, a gente dá valor ao que tinha. Às vezes vai dar valor à vida diante da morte. E aí os habitantes dizem: perdemos, ele está indo embora e não aprendemos nada com ele. E aí as pessoas todas da cidade correm consternadas e o cercam. E dizem: não vamos deixar que você saia daqui sem nos ensinar alguma coisa. E ele se dispõe a responder algumas perguntas. Várias perguntas são feitas, cada pergunta, com a sua respectiva resposta, é um capítulo desse livro. Tá? Então há um capítulo sobre o amor, não são muitos, não são 20 e poucos, 26 se eu não me engano. Uma sobre o amor, outra sobre a amizade, mas se pergunta sobre tudo que é fundamental, sobre os filhos, sobre o matrimônio, sobre a conversação, tudo é perguntado e ele vai respondendo. E existe sempre uma relação entre o personagem que pergunta e aquilo que é perguntado. O livro é todo simbólico. Não vou entrar em muitos detalhes, mas se vocês pararem para pensar, esses 12 anos que ele passa em Orfalese, 12 é um número muito simbólico, representa o zodíaco, não é? Para as tradições clássicas, 12 é um ciclo de vida do ser humano. Um ciclo de vida significa que ele está narrando, na verdade, uma experiência de vida dele, como se todos aqueles habitantes da cidade fossem elementos psicológicos dele, reunidos em torno da sua consciência ao final de um ciclo de vida. O mito é muito comum isso. No mito, o personagem central é o único ser humano que tem ali. Todos os outros são fatores psíquicos internos dele projetados fora. Eu sempre reitero que, por exemplo, Jung, que trabalhava muito com os mitos, ele dizia que os nossos sonhos são assim também. Não tem muita gente nos seus sonhos, só tem você. E todas as outras coisas são fatores psíquicos, limitações, facilidades. Você está reunido e dialogando com você mesmo, projetado fora, já que você não vê dentro. Então, o final ali da sua vida, ele faz uma síntese de tudo que ele aprendeu. É como se fosse ele reunido com todos os fatores que vivem dentro dele, sintetizando uma vida. Tanto que vocês veem naquele slide anterior que eu passei para vocês. Vejam, esse trecho que está entre aspas, ele é um trecho do livro, que depois que ele termina de responder todas as perguntas, ele vira para os habitantes de Orfalese e diz isso. Fica sabendo, portanto, que hei de voltar do silêncio maior. Não esqueças que voltarei para ti. Um pouco de tempo, um momento de repouso sobre o vento, e uma outra mulher me dará a luz.
Evidentemente, ele faz referência a uma teoria na qual ele acreditava, que é a teoria da reencarnação, mas não vou entrar aqui no mérito disso. Mas essa passagem mostra para vocês que o que ele está falando, quando ele sai de Orfalese, é um processo de morte. Eu voltarei um dia aqui a encarnar. Ou seja, isso é realmente mítico. Tá? Ele está reunido, é como se fosse uma síntese de uma vida. Ele está reunido consigo mesmo. Tá? É interessante que a gente mostre isso, porque às vezes hoje, como a gente não tem muita visão simbólica, quando a gente fala de mito, as pessoas acham que ela está inventando isso não tem fundamento. Gibran sempre escreve de forma simbólica. Né? Então hoje nós vamos ver um desses capítulos, eu diria que é um dos mais complicados para você entender sem filosofia, que não faz sentido nenhum. Você acha até bonito o jogo de palavras que ele faz, mas o que ele está querendo dizer com isso? A maior parte desse capítulo não tem muito sentido sem filosofia. Tem alguns que dá até para você entender mais ou menos, mas a maioria dos temas de Gibran são complexos se você não tiver uma explicação filosófica. E esse é um dos mais de todos. Vamos ver se vocês concordam comigo. Então, sobre a religião. Vocês sabem que há uma certa polêmica sobre a origem dessa palavra, que alguns dizem que vem de religare, outros dizem que vem de relegere, todos dois do latim. Religare seria no sentido de unir céu e terra, que é a hipótese mais provável. Unir com intensidade, porque rei aí não é no sentido de repetir, mas no sentido de maior intensidade. Unir com intensidade o céu com a terra, o espírito com a matéria. Outros dizem que vem de relegere, que é observar mais uma vez, ver com profundidade, que significaria o aspecto da adoração, da devoção que todo rito religioso tem. De qualquer forma, é uma palavra que coloca o homem diante daquilo que é sagrado para ele. E normalmente algo que é sagrado não apenas fora, mas dentro também. O homem diante daquilo que é sagrado na sua vida, dentro de si próprio, encontrar a Deus em todas as coisas. Isso aqui está implícito nessa palavra, religião. A união daquilo que é material com aquilo que é espiritual. Voltar a ser um só. Né? Então ele vai colocar um personagem, que não poderia ser outro, um velho sacerdote. Sacerdote ou pontífice é aquele que tem por missão fazer a ponte entre céu e terra. Pontífice ou pontífex é aquele que faz ponte. Reúne a essência com a aparência. Então imaginem vocês um antigo sacerdote que num determinado momento se refere a um sábio e diz: me explica, para ver se eu fiz direito o meu ofício, para ver se eu realizei bem a minha ponte, me explica o que é isso. E ele vai então falar a respeito disso. Né? E um velho sacerdote disse: fala-nos da religião. E ele responde: terei falado de outra coisa até agora? Percebam que esse é um capítulo onde ele já passou pela amizade, pelo amor, pelas vestimentas, pelas moradias, pelos filhos, pelo matrimônio. Ele diz: em todas essas coisas eu não estava falando de uma forma do homem se unir a Deus? Porque se o homem não faz isso para, através disso, cada vez mais sacralizar a vida, ele está fazendo em nome de quê? Ele está fazendo para quê? Existe nós vamos falar mais adiante sobre isso, inclusive várias teorias morais que falam sobre isso, que ou aquilo que você faz é sacralizável ou é sinal de que não deveria estar sendo feito. Ou seja, não há nada na nossa vida. Imaginem que eu varra esse chão para esperar vocês chegarem e fazer essa conferência. Existem possibilidades e possibilidades nesse pequeno ato. Se eu varro esse chão, imaginando que ao o ambiente ficar mais limpo, vocês vão sentir-se melhor ao chegar aqui e, portanto, vão estar mais receptivos àquilo que eu vou dizer, varrer esse chão é um ato religioso. É um ato de buscar a pureza, que é um atributo divino. Agora, se eu varro de qualquer maneira, simplesmente querendo me livrar de uma tarefa, eu banalizei a vida e perdi uma oportunidade de religar. É um ato que não acrescenta nada, nem a mim, nem a vocês. Tudo aquilo que fazemos, o espírito que fazemos, fica impregnado nas coisas, gente. Não sei se vocês já ouviram falar daquele antigo conto medieval, que diz que havia 2 construtores trabalhando na Catedral de Chartres e 2 monges chegaram para eles e resolveram fazer uma prova. Chegaram para o primeiro e perguntaram: o que você está fazendo? Eu estou construindo um muro, estou colocando uma pedra em cima da outra, para ganhar tanto por jornada. Tudo bem. Aí foram para o outro: você, o que você está fazendo? Diz que o outro segurou, deteve a sua pá de pedreiro, parou um pouco, olhou para o espaço, para um local que ainda não havia nada, e disse: eu estou construindo um templo. Vocês acham que é a mesma coisa que os dois estão fazendo? O espírito com que fazemos as coisas fica impregnado nas coisas que fazemos. As coisas são pedagógicas ou não.
As coisas nos fazem crescer ou não. Se não existe um espírito de buscar a Deus em todas as coisas, elas ficam vazias de significado, caem na mecanicidade, e isso gera o tédio, isso gera a depressão, isso gera a perda de sentido de vida. Quando as coisas ficam esvaziadas, os gregos diziam, ou você sacraliza ou você banaliza a vida. Banalizar é fazê-las vazias de significado, fazer por fazer, viram meras coisas e não religarem. Todas as coisas são uma ferramenta para o religarem. Então, o que eu falei até agora, se não foi isso, só falei desse assunto. Eu queria estar dizendo, ao longo de todo o diálogo, tudo que me perguntaram, eu estava falando desse assunto. Nada está fora. Não existe nada fora disso. Quem poderá separar a sua fé das suas ações, ou as suas crenças das suas ocupações? Isso é interessante. Vem aquela passagem que eu falei para vocês, de um filósofo do grande racionalismo clássico, que é Immanuel Kant, que ele diz: aquilo que não é sacralizável é sinal de que não deveria estar sendo feito. Imaginem isso. Para pensar algo que é muito nobre para você. Seja lá o que for, a imagem de um pai, a imagem de alguma coisa que você considera muito sagrada. Qualquer ação que você esteja fazendo, você deveria poder parar e dizer: eu faço em nome disso. Faço como uma oferenda. Se você não teria coragem de fazer isso, porque essa ação te envergonha, é sinal de que ela não é moral. Entende? Porque tudo aquilo que é necessário pode ser sacralizado. Se alguma coisa não pode ser sacralizada, é sinal de que não deveria estar sendo feita, portanto não é moral. As coisas que são necessárias na vida e feitas da forma correta, todas elas são sacralizadas. Aquilo que não pode ser sacralizado é sinal de que não deveria estar sendo feito. Quando fazemos isso, aí entramos no aspecto nobre do trabalho. Os latinos, os romanos, diziam que o homem tem um tempo para o ótium, que é se dedicar às coisas da alma, um tempo para o negótium, para se dedicar às coisas do corpo. Ambos são sacralizáveis. Ambos podem ter alma, ambos podem ser feitos com alma. Agora, quando você não coloca a alma nem no ótium, nem no negótium, o que você está fazendo é a banalização da vida. Aí caímos nesse sentido de trabalho que a gente tem, que vocês conhecem. A etimologia é triste, né? Trabalho vem de tripalium, que são 3 paus, um instrumento de tortura. Nós consideramos como uma tortura, como compasso de espera para a aposentadoria, como se fosse a pior coisa, como se fosse um castigo. Nós temos muito essa concepção, às vezes equivocada. Trabalhamos por quê? Porque pecamos, porque fomos expulsos do paraíso. Ou seja, o paraíso era um paraíso de ociosos e o trabalho é uma condenação. Isso é típico de um trabalho dessacralizado. Aí fica aquela angústia coletiva das pessoas achando que o seu trabalho não a faz feliz. Aí mudam para outro, também não faz feliz. Mudam para outro, também não faz feliz. Porque o espírito com que ela faz as coisas é que faz com que as coisas sejam frustradas. Todas as coisas são duais, não existe nada perfeito, nada que seja absolutamente agradável. Tudo é dual. E o que vai fazer com que as coisas sejam dotadas de sentido é a tua capacidade de ver através das coisas o que você acrescenta ao mundo e a si próprio. Se nós pudéssemos rodar por todas as profissões, inclusive as mais prestigiosas do universo, do nosso mundo manifestado, veríamos que nenhuma delas é tão agradável assim. Imaginem o que seria a profissão mais invejada da nossa sociedade atual. Presidente dos Estados Unidos da América, vocês acham que é agradável? Vocês imaginem a pressão, a constante ameaça de morte, ódio, revoltas, que não acabam nunca mais, nem quando ele sai de lá. Ou seja, a quantidade de formas mentais que pesam sobre aquela pessoa, de insatisfações, de atentados, tudo. É uma vida complicadíssima, um nível de responsabilidade onde qualquer pequeno erro provoca desastres em escala mundial. Nada é tão agradável assim. Tudo é dual. Nós vivemos num mundo manifestado onde existe o claro, existe o escuro. Existe o macio, existe o resistente. Tudo é dual. Não existe nada que seja absolutamente agradável. Tá? Então o trabalho se torna uma tortura quando não vemos através dele o que podemos somar ao mundo e a nós mesmos para fazer os seres humanos um pouco melhores. Isso seria a sacralização do trabalho. Em tudo o que fazemos deveria ter isso. Quem poderá separar a fé das suas ações ou as suas crenças das suas ocupações? Eu acho até um pouco engraçado que às vezes o pessoal faz divisões que eu acho extremamente artificiais. Ah, eu sou, sei lá, religioso num ambiente, em outro eu sou qualquer coisa. Ou às vezes surge um debate dentro da sociedade, quem educa as crianças? São os pais, são os professores? Como assim? Ou você tem uma postura de educar qualquer ser humano que passe por você em qualquer momento? Boa noite. Boa noite.
Percebem que educar é trazer à tona, eduzir o que o ser humano tem de melhor? Se você faz isso, você faz da hora que acorda até a hora que dorme, faz sempre. Não, eu passei do limiar da minha casa, eu não educo mais porque eu não sou mais pai. Como assim? Vocês não acham que é uma mentalidade meio compartimentada que ninguém consegue? Ou você é, ou você não é. Ou você é um educador, ou você é uma pessoa que procura ser melhor para dar exemplo, e se é, vai procurar ser o tempo todo, ou então não é nunca. Então não existe essa possibilidade de divisão. Eu tenho fé, eu vejo a Deus em todas as coisas, com exceção daquilo que fica do lado de dentro do meu trabalho. Lá não. Lá é como se fosse um quartinho de despejo das coisas que eu não consigo sacralizar. O quartinho da bagunça, né? Ali não vale a ordem, ali é uma exceção. Não existem exceções no universo, tudo tem que ser integrado segundo uma única lei. Aliás, eu costumo brincar com os meus alunos, até cuidado com o quartinho da bagunça, porque a gente cria o hábito psicológico de também ter o quartinho da bagunça, que é aquele momento onde você se permite pensar qualquer coisa, ser qualquer coisa, aquele momento onde não vale a única lei da tua psique, vale uma exceção. É como se você tivesse um nicho ali de desordem dentro da tua psique, e isso se plasma nos teus ambientes. É a ideia cristã do não servirás a dois senhores ao mesmo tempo, ou a ideia islâmica do não montarás em dois camelos ao mesmo tempo. Ou seja, a psique procura um nível, uma única lei. Né? Então, se procuramos a Deus em todas as coisas, naquilo que fazemos também, é óbvio, tudo tem que ser integrado. Quem pode estender as suas horas diante de si, dizendo, isto é para Deus e isto é para mim. Isto é para minha alma, isto é para o meu corpo. Ou seja, dividir. A gente às vezes interpreta mal quando pega aquela frase cristã, que se diz que Jesus disse a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Certo, existem leis no mundo, as leis de César, existem as leis da natureza, as leis de Deus. Mas o certo é que as leis do mundo fossem uma adaptação no espaço e no tempo das leis da natureza. Porque quando existe um choque entre as leis da sociedade e as leis da natureza, começamos a atentar contra a natureza. E ela responde, provocamos desastre. Percebem isso? Quando as leis do homem, da sociedade humana e as leis da natureza estão em contradição, você fere a natureza, ela vai devolver isso, porque é ação e reação. E geramos um conflito, uma luta contra a vida. O certo seria que as leis de César e as leis de Deus, as leis dos homens e as leis da natureza estivessem em harmonia. Simplesmente as leis humanas fossem uma adaptação no espaço e no tempo das leis da natureza, apropriadas para o convívio humano. É a ética temporal e atemporal. Deveria ser uma coisa só, simplesmente adaptada a um outro ambiente, a um outro contexto. Ou seja, não deveríamos dividir nem aí, isso não é uma divisão. Se eu sou justo em todos os contextos. Se eu sou honesto em todos os contextos, não existe um limite. Eu acho interessante porque também temos essa mentalidade. Às vezes, de forma muito bem intencionada, as pessoas falam de preservar a natureza. Eu acho essa ideia muito boa. Mas preservar e respeitar a natureza, o ser humano que está vivendo do seu lado na rua também faz parte da natureza. Natureza humana também é natureza. Portanto, se você respeita a árvore do quintal da sua casa e o seu vizinho não, tem algo estranho. Tem dois mundos. E você não tem como equilibrar em dois mundos tão diferentes. Uma única lei que harmoniza todos os ambientes segundo uma mesma lógica. Isso é unidade, isso é integração. Que aproximar-se de Deus, que é a ideia da religião, é buscar a unidade. Nada é excluído, tudo é alinhado segundo uma única lei. Todas as vossas horas são asas que voam no espaço de um eu para o outro eu. Olha que coisa mais linda! Todas as vossas horas são asas. E se você não voou, é porque você abriu mão de vestir essas asas nesse momento. Perdeu a oportunidade do voo desse momento. Sabe o que significa isso? A vida é inteiramente pedagógica. Cada momento está te oferecendo informações, está te oferecendo símbolos que, decodificados, podem ajudar você a encontrar aquilo que é eterno em você. Aquilo que está além das aparências. Percebam que, em última instância, essa é a coisa mais importante da vida. Perceber o que é eterno, o que está além das aparências, o que permanece, além daquilo tudo que passa. A gente conversa muito sobre isso nas palestras, né, que é muito difícil, eu acho quase impossível, um ser humano que, por muito que estude, por muito que saiba, não se sinta meio revoltado quando perde um ente querido, quando se confronta com a morte, porque é uma ideia muito dura. Sabe por quê? É difícil para a gente aceitar que as coisas sejam passageiras, transitórias.
Porque dentro de nós existe uma intuição de que aquilo que somos é eterno, é permanente. Tá? E precisamos encontrar isso, porque isso que nos dá segurança, isso que nos dá estabilidade, isso que nos dá paz. Comento sempre com vocês a respeito daquela médica, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que era uma psiquiatra que tratava de doentes terminais, 50 anos fazendo isso. E ela dizia, olha, quanto mais materialista o homem é, menor a possibilidade de ele ficar lúcido diante da morte. Porque o materialista, diante da morte, ele vê que ele vai perder tudo, a consciência fica sem base para se equilibrar, para se estabelecer. Gera fenômenos de coma, de alienação mental, porque não tem onde a consciência se segurar. Em última instância, nós estamos buscando por trás de tudo que passa, aquilo que permanece. A essência das coisas, aquilo que permanece. Então, o tempo todo nós estamos transitando do pequeno para o grande eu, da aparência para a essência. Ou poderíamos, como se a natureza cada minuto estivesse te oferecendo uma oportunidade, uma passagem para essa viagem. Olha, através disso você poderia entender quem é você. Através desse fato, através disso que essa pessoa te disse, através de tal situação, você poderia entender melhor quem é você. E nós vamos perdendo essas oportunidades. A vida é inteiramente pedagógica. Os gregos costumavam dizer que a grande arte do homem é roubar momentos de Cronos para Zeus, roubar momentos do tempo para a eternidade. In nihilo tempore, como diziam os romanos, fora do tempo. E todos os minutos te dão elementos para você fazer essa viagem, do pequeno para o grande eu. E isso é viver a vida em profundidade de forma válida. Fazer essa viagem, encontrar você por trás, encontrar o que você é por trás das aparências transitórias. Lembram que eu comentava com vocês numa dessas palestras, aqueles que têm acompanhado Gibran, que quando você para pensar cenas da sua vida, da sua infância, da sua adolescência, uma cena recente, você percebe que o seu corpo mudou, as suas emoções mudaram, mas algo lá atrás permaneceu? Uma consciência profunda, um olho que vê o mundo. E a impressão que você tem é de que é um filme, que a vida é um filme que está passando diante dos olhos dessa essência que está lá no fundo, que é o que você realmente é. Encontrar cada vez mais essa essência, que permanece além, por trás de todas as coisas que passam, como se a vida fosse um filme passado diante desses olhos. Encontrar isso é a coisa mais importante da vida, porque se você encontra, pode servir de referencial para que as outras pessoas encontrem através de você. Não existe um sentido maior para a vida do que sair das aparências e ir para a essência, sair da ignorância e ir para a sabedoria. E a vida é pedagógica e está o tempo todo te oferecendo formas, informações, ideias, símbolos, através dos quais você pode levantar voo. Aquele que usa sua moral como a sua melhor indumentária, faria melhor se andasse nu. O vento e o sol não abrirão buracos na sua pele. Falei para vocês, essa parte da religião é uma das mais complicadas que tem. Imaginem vocês isso sem filosofia. Aquele que usa a sua moral como a sua melhor indumentária, faria melhor se andasse nu. O vento e o sol não abrirão buracos na sua pele. A gente vai entender bem o que Gibran quis dizer aqui se a gente entender a estrutura de uma sociedade como a egípcia, pelo menos no seu auge. Se você pega uma Tebas, que foi um dos momentos gloriosos da história do Egito, não havia a palavra ética, a palavra moral da maneira como a gente concebe, gente. Tudo era um desdobramento da religião, a vida era sagrada. Se você busca o tempo todo uma fusão com Deus, encontrar a eternidade, encontrar aquilo que é verdadeiro e permanente, o mínimo que você pode ser é uma pessoa honesta, moral e ética. Quem quer mais, quem almeja o grande, o mínimo que ele consegue é o pequeno, né? Quem quer o máximo, o mínimo que ele consegue é ser uma pessoa moral e uma pessoa de bem. Tebas, eles tinham uma máxima lá que dizia que feliz daquele que nasce em Tebas, feliz daquele que morre em Tebas. Porque toda a vida em Tebas era sagrada, tudo que se fazia tinha um sentido sagrado. Então a melhor coisa do mundo era o homem nascer e morrer ali, porque tinha uma oportunidade de dar um sentido maior a cada momento da sua vida. Que aquele que pode o mais, ou seja, em tudo busca o sagrado, o mínimo que ele pode é ter pudor e ser moral. Então não era necessária essa palavra. Se dizia que quando você coloca a moral sem ser um degrau para algo maior, a moral por si mesma, ela é adestramento, ela é coerção. Por que eu sou moral? Porque eu fui treinado para isso. Por que eu sou moral? Porque senão eu sou castigado, sou punido, sou preso, não é assim? É a velha história da música do Roberto Carlos. Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda?
seja, eu gostaria realmente, mas não faço porque existe uma restrição na sociedade. Fica como um adestramento de um cão, não morde porque senão apanha. Se você tiver uma oportunidade de morder sem apanhar, ele morde. A moral, quando ela não é um degrau para algo maior, ela é uma moral de coerção e não de convicção. Tá? Então ele está dizendo, aquele que usa a sua moral como a sua melhor indumentária, faria melhor se andasse nu. O vento e o sol não abrirão buracos na sua pele. Tá? Ou seja, talvez sentindo a natureza, tivesse mais oportunidade de comunhão com ela. Nós colocamos a moral como um objetivo em si. Isso é adestramento. Sem ter um objetivo maior, na Grécia era a mesma coisa. Você chegava para as pessoas e perguntava, o que é a moral, o que é a ética? É um caminho para o Olimpo. Ou seja, para chegar até próximo do divino, do verdadeiro, quem não quer chegar ao Olimpo, para que vai ser moral? E numa sociedade onde não tem Olimpo, por que as pessoas vão ser morais? Porque senão apanha, é preso, é muito pouco, porque tem várias exceções onde ninguém vai te prender, ou ninguém vai te bater, e aí, faz o que se quer. Vocês percebem que fica uma barbárie amordaçada? Com um tipo de adestramento que é um verniz de muito pouca cobertura? Quem pode o mais, pode o menos. Quem almeja chegar à unidade, o mínimo que ele vai ser é moral. O Egito pensava dessa forma, que é o que Gibran está colocando aqui. E aquele que rege a sua conduta pela ética está a aprisionar numa gaiola o pássaro que canta. Os cânticos mais livres não saem através de grades nem grilhetas. Ou seja, eu não faço porque as pessoas não gostam, como diz o Roberto Carlos, é ilegal, é imoral, engorda. Ou seja, existe uma crítica social que não me deixa fazer, é uma repressão. E essa repressão faz com que o homem fique reprimido em todas as suas possibilidades. Não sei se vocês já pararam para pensar que tanto a palavra intuição quanto a palavra inteligência tem um in no início, ou seja, vem de dentro, um levantar voo, para poder alçar voos cada vez mais elevados. E para isso esse homem tem que ter liberdade para entender cada vez melhor o sentido da vida e não fazer as coisas boas porque senão é punido, mas fazer as coisas boas porque ama o bem. Fazer as coisas justas não por medo de ser multado, mas porque ama a justiça. Entendem isso? Deixa eu contar uma historinha para que vocês entendam isso melhor. Platão, ele tem um livro, um diálogo chamado O Político. Nesse diálogo ele coloca a seguinte situação. Imagine que você se consulte com um médico, que esse médico passe uma prescrição de um medicamento para você usar. Esse médico diz, use 1 mês esse medicamento, porque eu vou viajar e daqui a 1 mês eu reavalio você. Aí você segue aquela prescrição ao pé da letra. Agora imagine que esse médico volta antes, volta em 15 dias, e examina você novamente e diz, não, você já está bem melhor, não precisa mais dessa prescrição, eu posso mudar esse medicamento, você precisa tomar menos remédio. Aí você diz, não, isso aí é uma lei, eu tenho que seguir. Como assim? Mas a lei foi criada pelo próprio médico que entende a tua saúde e sabe o que ele necessita, sabe o que você necessita. Portanto, ele que criou essa lei pode reformá-la para poder aproximar mais da necessidade da tua saúde, porque ele entende da tua saúde, entende das necessidades da natureza. E, portanto, pode adaptar essa lei ao novo momento que você está vivendo. E aí ele compara isso com o homem dentro da sociedade. Uma coisa é seguir a lei porque alguém prescreveu e eu não sei fazer nada melhor do que aquilo. Outra coisa é ser capaz de olhar a natureza e entender o que a lei exige daquele momento. Ser capaz de criar a lei. Isso é imaginação, isso é intuição. Se eu só sigo regras que os outros fizeram, eu não sei nem porquê, nem para quê, eu sou um pássaro preso dentro da gaiola. Se eu entendo a justiça do universo, eu entendo a bondade do universo, eu posso melhorar essa lei nessa circunstância, porque nessa circunstância ela não está boa. Vocês já se trataram com homeopata alguma vez na vida? Vocês sabem como é que a homeopatia funciona? Como é que Hahnemann percebeu o sentido da homeopatia? Se você vai num alopata, não estou querendo falar mal dos alopatas, muito pelo contrário, eu acho que tudo é válido, mas em geral, na maior parte dos casos, eu vou com gripe, ela vai com gripe e sairemos com 2 medicamentos iguais. No homeopata, eu vou com gripe, ela vai com gripe, nós vamos sair com medicamentos totalmente diferentes. Sabe por quê? Ela é um ser humano e eu sou outro ser humano. Então ele vai ver qual é a minha vida, quais são as circunstâncias da minha saúde, os meus precedentes, a doença dos meus antepassados, tudo, para saber que medicamento encaixa com isso. É um ser humano único e tem que adaptar esse medicamento a essa necessidade desse ser humano. Ou seja, doenças iguais, medicamentos diferentes. Você percebe que quando a gente está cumprindo uma lei que a gente não sabe nem por que existe, diante de delitos aparentemente parecidos, a gente aplica penas
iguais. E às vezes aqui é uma pessoa que estava passando por uma dificuldade e precisa de uma ajuda, e ali é um bandido quanto mais. Embora os delitos sejam iguais, a circunstância daquela pessoa é diferente. Nós somos duros, somos insensíveis, não sentimos as pessoas, não temos intuição, não temos inspiração, não temos inteligência, quando não sabemos desdobrar o porquê das leis. Toda lei leva à justiça, toda lei leva ao bem. Eu não sei o que é a justiça, não sei o que é o bem, tenho que cumprir essa regra de uma maneira tacanha, percebe? Dogmática, inflexível. Então eu fico que nem esse passarinho, preso. E isso acontece não só nas leis sociais, mas dentro do capítulo que estamos falando, que é religião, também dentro dos padrões de uma religião. Então eu pego dali, desdobro ali certas normas e saio seguindo aquilo ali rigorosamente, sem nenhuma capacidade de ver além. Vocês percebem que isso gera dogmatismo? Dentro da justiça geraria uma lei ineficaz, dentro da religião gera dogmatismo. Bom, mas tudo isso aqui foi criado para levar o homem mais próximo de Deus, naquela circunstância pode ser que levasse, agora teria que ser um pouco modificado. Não, não se modifica nada. Isso é o paciente com a prescrição do médico na mão, sem entender nada de medicina. Então eu tenho que seguir rigorosamente isso aqui, ainda que tenha 10 anos que eu não esteja mais doente. Percebem? Isso é a falta de viver de forma profunda, buscando a compreensão de valores. Você tem que seguir coisas prescritas, não é capaz de levantar voo, fica prisioneiro. Dogmatismo acontece, pode acontecer na ciência, pode acontecer na política, pode acontecer na religião, em qualquer lugar onde o homem esteja preso por regras e não genuinamente levantando voo em direção a Deus, com todos os seus atributos, que é o bem, o belo, o justo, o verdadeiro. Entendem? É exatamente o que ele está dizendo aqui, que também não está simples de entender. E aquele para quem a devoção é uma janela para abrir, mas também para fechar, ainda não visitou a morada da sua alma, cujas janelas vão de aurora em aurora. O que significa isso? Parem para imaginar. Aquele para quem a devoção é uma janela para abrir, mas também para fechar, ainda não visitou a morada de sua alma, cujas janelas vão de aurora a aurora. Então, de vez em quando, abro a janela da religião e vejo Deus. Quando? Uma vez por semana, 2 horas, fecho a janela, agora eu vou para a vida e agora quem manda aqui sou eu, é do meu jeito. Ou seja, tem um compartimento na tua vida que é sacralizado, o resto não. Vocês percebem que isso é mais uma, digamos assim, um hábito social do que propriamente uma sacralização da vida? Porque quem sacraliza a vida, quem quer de fato ver através das coisas a Deus, vê o tempo todo ou não vê nunca. Passa a ser um hábito social. Porque no fundo, seja qual for o credo religioso ao longo da história, todos eles conduzem a mesma coisa, a unidade. E para encontrar a unidade de todas as coisas, você tem que olhar para todas as coisas, procurando o aspecto sagrado delas, procurando ver através de. Se não faz isso, você tem um compartimento da sua vida, que você colocou um título, religião, e fora dali a sua vida é banal. Tá? Inclusive esse compartimento fica esvaziado. Porque o que queremos dali? O que queremos dali? Através da religião, é um setor a mais da nossa vida para quê? Para simplesmente pedirmos? Para simplesmente solicitarmos favores? Ou nós estamos procurando a unidade, a harmonia, ver os atributos de Deus? Se procuramos, temos que procurar em todo o tempo. Então não é uma janela que se abre e se fecha. Quem abre a janela do sagrado, a deixa aberta de aurora a aurora. Achei interessante essa imagem, já comentei com alguns em algumas palestras, e quando a gente procura no Google Imagens, a palavra Deus, entre inúmeras imagens de religiões de todos os tipos, do Oriente e do Ocidente, você vai encontrar muito pôr do sol. Observem para vocês verem que curioso. Muito pôr do sol. Às vezes é uma coisa meio intuitiva, porque se você parar para pensar, a ideia, o atributo mais apropriado para Deus é exatamente a unidade. Não é um ser absoluto no qual nada sobra e nada falta? Quando você vê cenas como um pôr do sol, é de uma beleza tão grande, você consegue encontrar alguma coisa que sobre num pôr do sol? Não, está faltando um pouquinho de vermelho, deixa eu pôr um pouquinho mais. Não falta nada, né? Nem sobra nada. Algo em que nada falta nem nada sobra tem os atributos do divino, é a unidade. Tem tudo necessário para ser perfeito, é uno. Quando você encontra em você, na tua vida, um ato tão justo que nada faltou, nada sobrou, nesse momento você estava iluminado por algo divino. Um ato de beleza de alguém, um ato de justiça, um ato de honra, tão perfeito que nada falta, nada sobra, é um momento divino.
Porque o mundo é todo múltiplo, mas há momentos de unidade. O atributo do divino é a unidade por excelência. Portanto, religar é religar-se à unidade. Buscar a unidade, buscar a integração de todas as coisas. Daí a ideia da fraternidade. A vossa vida diária é o vosso templo e vossa religião. Cada vez que entrais nela, entrai por inteiro. Levai a charrua e a forja, o maço e a lira, e as coisas que precisais, por necessidade ou por prazer. Ou seja, o vosso templo não exclui nem o momento que você estava dormindo. Você acorda de manhã, a maneira como você arruma a sua cama já é um ato de religare, um ato de união. A maneira como você prepara o seu café da manhã, a cortesia com que deixa ali alguma coisa para alguém da sua família comer na hora que despertar. A maneira como agradece a uma casa quando sai dela ou quando vai se mudar dela, pelo tanto que ela te serviu. A maneira como trata o veículo que te transporta. Não tem nenhum limite. Se você está buscando a unidade não tem limite, porque teria na tua vida. Então, as coisas que você tem que fazer por necessidade ou por prazer, entrar por inteiro, tirando de todas as coisas essa ideia da unidade. Vocês devem conhecer, porque todo mundo conhece, a Disney tornou muito popular, a historinha do Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Lembram dela? Sim. Vocês lembram que o Aladim encontra uma lâmpada, muito resumidamente, isso faz parte das 1001 Noites, e esfrega essa lâmpada, surge de lá um gênio. E o que é que o Aladim fala para esse gênio? Lembram? O que ele faz? Normalmente, o que se faz com um gênio? Faz-se pedidos, não é isso? Ele tinha direito a 3 pedidos. E o gênio teria que atender. Mas Aladim foi diferente, porque no último pedido ele não fez um pedido para si. Ele pediu para libertar o gênio da lâmpada. Lembram disso? Todo mundo teve infância e assistiu Disney. Ele pede para libertar. O terceiro desejo dele, ele abre mão dos seus desejos e pede para libertar o gênio da lâmpada. E o gênio, que era prisioneiro daquela lampadinha, se liberta. E não está mais só dentro daquela lampadinha. Passa a estar aonde? Em todos os lugares. Não é isso? Pare para pensar se nós não temos mais ou menos uma mentalidade parecida com essa. Achamos que Deus vai estar circunscrito dentro de uma crença, que você executando um determinado rito, ele aparece. Para que ele serve? Só para atender os teus desejos. Não é isso? Só para isso. Se você abre mão do teu egoísmo, abre mão dos teus desejos, você liberta Deus. E ele não está mais preso só naquela crença. Ele passa a estar onde? Em todos os lugares. Por trás de todas as coisas. As agradáveis, as não tão agradáveis. As que você quer e as que você necessita. Ou seja, por trás de todas as coisas você passa a ver Deus. Quando abre mão do seu egoísmo, dos seus desejos, passa a ver Deus em todas as coisas. Isso, as 1001 Noites, toda ela é muito simbólica. É um conto que na verdade vem da Índia, aquilo que eles chamam de Gatha Sagar, o Oceano de Rio de Contos, e vai para o mundo árabe e ele é todo muito simbólico. Esse é apenas um episódio dele, muito interessante. Essa é uma imagem egípcia. Os egípcios, talvez mais do que qualquer outro povo, não tinha nada deles que não fosse cerimonial. As enchentes do Nilo, as vazantes do Nilo, tudo era cerimonial. Tudo estava associado a um momento da vida de Osíris, tudo tinha um sentido sagrado. Pois em sonhos não podereis erguer-vos acima dos vossos feitos, nem cair mais baixo do que as vossas falhas. Em sonhos, ou seja, nas suas fantasias, nas suas ideias, eu imagino que eu sou um ser extremamente sábio, mas na hora de agir no mundo, quanta sabedoria eu consigo colocar nas coisas que eu faço? Esse é o meu teto de possibilidades, honrar as verdades com a prática. Na hora de interagir com as pessoas, quanto de sabedoria você consegue gerar e transmitir para elas? Na hora de resolver os problemas da sua vida. Você não passa desse teto nesse momento. O que você tem é o que você consegue plasmar no mundo. Ou eu posso fazer o contrário, começar num processo de vitimização, me considerando muito ruim, muito inferior. O meu teto inferior de possibilidades é o nível de dano que eu consigo causar aos outros e a mim mesmo. O test drive, digamos assim, do quanto de ignorância e sabedoria você tem é a tua vida. Dá uma olhada na tua vida e vê o máximo que você gera, o mínimo. Isso é o que você tem. O resto é fantasia. Honrai as verdades com prática. Ou seja, nos teus sonhos, você não vai se erguer acima dos seus feitos, ou seja, da sua vida, nem cair abaixo das vossas falhas. Aí ainda tem mais. Por muito que você sonhe ou fantasie, você não vai conseguir também ir muito acima
das suas possibilidades se não pensar na humanidade como um todo, pensar apenas no seu interesse. E nem vai conseguir elevar-se muito se não puxar consigo os níveis mais baixos da humanidade, comprometer-se com o céu e o inferno da humanidade. Não sei se entendem isso. A gente ouve falar de um crime hediondo, não sei onde, pelos 4 cantos do mundo. Você percebe que essa pessoa que cometeu esse crime caiu num buraco de ignorância, de bestialidade, e que de uma maneira ou de outra, essa pessoa é parte da nossa família? E nós temos, a partir desse momento, a obrigação de puxá-lo de lá? Toda a humanidade cai quando um ser humano cai. Toda a humanidade se eleva quando um ser humano se eleva, porque queiramos ou não, somos uma família. Algo de nós cai com aquele que tomba, algo de nós se eleva com aquele que sobe. Então, por muito que você fantasie adquirir grande sabedoria, se você não pensa como é que vai fazer para beneficiar a humanidade com isso, vai ficar travado pelo seu egoísmo. Porque crescer como ser humano é adquirir virtudes, e a principal dela é a fraternidade. Eu vou adquirir sabedoria e vou me livrar dessa confusão. Ah, que bonitinho. Você vai adquirir mais egoísmo, porque o principal elemento da sabedoria é não querer tantas coisas para si. Quanto mais pensa em si, mais se afasta da fraternidade, que é a primeira das virtudes humanas. Então ele vai dizer: levai convosco todos os homens, pois na adoração não podereis voar mais alto do que as suas esperanças, nem humilhar-vos mais baixo do que o seu desespero. Ou seja, a humanidade, no seu teto e no seu chão de possibilidades, tem que subir junto com você. Na tradição Zen tem um sutra que eles chamam do Mahaprajna Paramita, que é muito bonito. Eles dizem: ide juntos, mais além do mais além, até a superação última. Ou seja, ides ao mais além, mas juntos. Não se trata de salvar a sua pele e o resto da humanidade, que se vire, cada um por si. Isso não é uma mentalidade de unidade. Recordo que existe um conto oriental muito interessante, porque o Oriente também tem filosofia, que diz que havia um mestre muito sábio e já estava muito idoso, e chegou um jovem discípulo para ele e falou: mestre, você já está quase desencarnando, né? É, discípulo, é verdade, já estou muito idoso. Pois é, um homem como o senhor vai direto para o céu. E aí o idoso virou para ele: você está louco? Eu no céu? Claro que não, vou para o inferno. Ele diz: o quê, mestre? O senhor, um homem santo? É, eu mesmo, no inferno. Não, não é possível, mestre. Aí aquela brigalhada, e o mestre viu que o rapaz estava ficando meio desesperado, virou para ele e falou: para pensar o seguinte, se eu for para o céu, quem é que vai tirar vocês do inferno? Quem é que vai tirar? Quando tiver um no inferno, vai haver 2, porque eu vou estar lá junto com ele. Porque não tem nenhum sentido desfrutar de algo sabendo que grande parte da humanidade está. E não tem nenhum compromisso com isso, senão me dói. Ou seja, o homem não vai além do seu teto de possibilidades pensando apenas em si próprio, porque vai ser travado pelo seu egoísmo. A primeira das virtudes humanas é a fraternidade. Se queremos a unidade, queremos a fraternidade. Uhum. Claro, gente, estamos falando de um sonho de Gibran. O que seria a ideia da espiritualidade pura por trás de qualquer religião? Porque qualquer religião deveria ser uma condutora da espiritualidade. E se quereis conhecer a Deus, não pretendais resolver enigmas. Olhai antes à vossa volta e vê-lo-eis a brincar com os vossos filhos. E se quereis conhecer a Deus, não pretendais resolver enigmas. Não sei se vocês já viram, hoje existe inclusive uma moda, que é cientistas publicarem livros querendo provar que não existe Deus. Deus é um delírio. Deus não é uma realidade que se conceba através da mente, da razão. A razão, ela divide para entender, e Deus é unidade. Como é que a razão vai trabalhar com uma coisa que tem todos os atributos simultaneamente? Vocês já viram como é que a tua razão faz para entender essa cadeira? Ela é redonda, ela é macia, ela é preta. Você vai dando atributos, você vai visualizando uma cadeira assim. E se eu te digo de um ser que é ao mesmo tempo redondo, quadrado, triangular, porque ele tem que ser tudo ao mesmo tempo. Macio, resistente, preto, branco, roxo, azul, tudo. Você não pode excluir nada da unidade, porque senão ela se divide e deixa de ser. A mente trabalha nessas circunstâncias? Não trabalha, ela tem que dividir para entender. Ela é uma ferramenta maravilhosa, mas preparada para viver na multiplicidade. Na unidade, nós teríamos uma outra ferramenta, que é a intuição, que nós temos muito pouco desenvolvida. A visão simbólica, a intuição une para entender. Porque se nós estamos buscando a unidade, temos que aprender a unir para entender. Agora, fazemos cálculos matemáticos feitos para avaliar coisas separadas, para chegar a conclusões sobre Deus, isso é infantil.
A razão é muito boa, mas tem um âmbito onde ela atua, na multiplicidade. Então, se nós queremos fazer enigmas, resolver enigmas para ver a Deus, só vamos ficar cada vez mais complicados. Compêndios e compêndios para querer definir o que é Deus, o que deixa de ser, isso é muito pouco objetivo. Agora, se aprendemos através de todas as coisas a ver a Deus, começaremos a perceber que aquilo que está em tudo é uno, porque nada deixa de ter uma pitada de Deus dentro de si. Através das coisas eu vejo Deus, das agradáveis, das desagradáveis, dos momentos gloriosos, dos desastres, através de tudo eu vejo Deus. Existem duas passagens que eu acho muito bonitas que falam sobre isso. Uma delas do Egito, que é aquele momento em que Osíris, o grande deus egípcio, é partido em inúmeros pedaços, e a sua esposa Ísis sai catando ele dentro do rio Nilo. Todos os pedaços. Ela tem que procurar em todos os cantos do Nilo, os cantinhos mais obscuros, porque se ela deixar de procurar em algum lugar, é um pedaço de Osíris que ela não acha. Percebem? Procurar em todos os acontecimentos da tua vida um pedacinho de Osíris, ver a Deus em todas as coisas. Uma outra passagem de uma outra grande tradição, que é a indiana, que tem um clássico chamado Ramayana, que também é muito bonito e muito interessante, que o grande príncipe Rama, que era uma encarnação do deus Vishnu, tinha tido a sua esposa roubada, sequestrada por um demônio chamado Ravana. E aí ele reúne todos os animais para o ajudarem a atravessar o oceano e ir até a ilha de Lanka recuperar a sua esposa. É um mito. E ele recebe o favor de um deus, que é o deus do mar, de que toda vez que ele jogasse pedras sobre o mar, elas flutuariam para fazer uma ponte e ele poder atravessar até essa ilha com todos os animais. Mais ou menos a história bem resumida. Aí todos os animais vêm trazendo pedras para jogar sobre o oceano para ajudá-lo. Ele tinha um macaco que era muito devoto a ele, que era Hanuman, carregando aquelas pedras enormes, o braço cheio de pedras, e os esquilos resolvem ajudar. Já imaginou? Um monte de esquilinhos se metendo no meio das pernas dos animais, derrubando os macacos, derrubando os ursos, uma confusão, carregando umas pedrinhas de nada. E o macaco, o Hanuman, começa a ficar irritado com aquilo. Ele chuta esquilo, sai para lá, esquilo, vocês estão atrapalhando aquela confusão. Os esquilos ficam muito chateados e vão reclamar com Rama. Rama, a gente também quer ajudar a construir a ponte, o Hanuman está implicando com a gente. Olha o Hanuman. Aí Rama pega o esquilo, vira e passa o dedo nas costas dele, que é aquela marca branca que tem nas costas do esquilo. E solta. E aí está lá o macaco carregando as pedras. Ele vai implicar com o esquilo, ele vê o dedo de Rama nas costas do esquilo. Diz, opa, peraí, cuidado com o esquilo. Olha, você vai pisar no esquilo. Pessoal, vamos respeitar os esquilos. Vamos tomar cuidado com os esquilos. Porque ele vê o dedo de Rama. Tenta pegar as dificuldades da sua vida, virar e ver se não tem o dedo de Rama lá atrás. E quando conseguirmos ver o dedo de Rama por trás de todas as coisas, estaremos fazendo unidade. Essa intuição de que tudo é pedagógico, tudo pode me fazer crescer, tudo é dotado de sentido e eu posso ver através das coisas, isso me aproxima da unidade. Fórmulas, não. Por isso, um dos elementos mais constantes em todas as tradições religiosas da história da humanidade é ver a Deus em todas as coisas. E por fim, e olhai para o espaço, vê-lo-eis caminhar sobre as nuvens, de braços estendidos para a luz, descendo sobre a chuva. Vê-lo-eis sorrindo no meio das flores, e depois a erguer-se e agitar as árvores com as suas mãos. Ou seja, nos fenômenos da natureza, nas ações humanas, nas buscas das pessoas por realizar seus sonhos, nas esperanças, em tudo, em todos os lugares. E se conseguimos fazer isso, começamos a ter uma vida pedagógica. Unificamos e damos sentido a todas as coisas. Não só aos objetos, mas também aos fatos do tempo. Disse que num determinado momento temos que olhar para trás na nossa vida e fazer as pazes com a nossa vida. E saber a que serviram todas aquelas coisas. Não foram agradáveis quando você as viveu, mas se não fossem elas, você não seria quem é. Percebe? Significa que você fez as pazes com o espaço e com o tempo. Justificou a vida. Soube encontrar algo de sagrado por trás de tudo. E aí gerou a unidade. Em algum momento temos que fazer essa conciliação com o tempo e com o espaço. Nós temos o hábito de pendurar etiquetas emocionais nos fatos, dizendo, não quero aprender com isso. Chamamos isso de trauma. Isso significa que você vai ter que viver de novo, porque ali tem algo que você tem que aprender. E se não aprendeu naquela ocasião, vai ter que repeti-lo. Conciliar a vida, fazer as pazes com a vida, significa ver através de tudo, no espaço e no tempo, algo de sagrado, algo de necessário. Praticar a unidade. Em algum momento na nossa vida teremos que fazer isso.
Isso é muito mais intuitivo do que racional. Por isso se diz que não dá para ver Deus através de fórmulas. Bom, e assim termina nosso capítulo de hoje. Como eu falei para vocês, é um capítulo complexo, corajoso da parte de Gibran, né, porque ele mexe com muitos elementos que são muito dogmáticos dentro das religiões em geral, tanto no Oriente quanto no Ocidente, mas mostra claramente um espírito que deveria pairar por dentro de todos aqueles que querem fazer religare, unir céu e terra, sejam do credo que for, do Ocidente, do Oriente, do passado, do presente, seja de onde for. Um espírito que deveria permear todo o espírito religioso, que em última instância não pode deixar de ser religare, reunir o homem com Deus, a essência com a aparência. Porque se não está reunindo os homens com Deus e os homens entre si, está fazendo o quê? Está seccionando. Aquilo que não religa, não é religare. Aquilo que secciona é o quê? Sectare, que é a origem de seita. Tá? E não importa o nome que se use, importa o que se faz. Para as vossas obras vos conhecerei, não pelo vosso rótulo. Entende? Veja o efeito que produz entre os homens. Gera fraternidade, gera unidade. Bem, religa. Secciona. Secciona. Contra os fatos não há argumentos. Pelas vossas obras vos conhecerei. Então é uma obra muito forte, né? Ele coloca isso de uma forma bem forte. Vocês vão te convir que são elementos óbvios, um espírito que deveria permear toda a religião, toda a busca de reunião do homem com Deus ao longo da história. Bom, é isso. Eu abro para perguntas, para dúvidas, alguma coisa que vocês queiram perguntar. Eu sempre recomendo, quando assistem uma palestra dessa, que leiam o texto depois em casa. É 1,5 página. Dá tempo, sim, ainda hoje. 1,5 página, com certeza vocês não estão cansados o suficiente para isso. Porque tendo assistido a palestra, agora lendo, às vezes vocês tiram até mais coisas, entendem melhor, enquanto ainda está fresco na memória. A ideia é que a gente possa aprender a refletir sobre aquilo que lê, dar mais profundidade, não ler de maneira tão superficial. Porque isso a gente faz em relação à nossa vida. Os fatos acontecem e passamos por eles de maneira superficial. Isso é um vício, isso é comodismo. Porque a filosofia é exatamente para ajudar você a romper esse comodismo e ir mais profundo nas coisas. Então, uma boa reflexão sempre faz bem. É um bom começo.